O capítulo começa com Pete sendo cercado pelos seus próprios companheiros. E ele dizia muito desesperado: "Eu perdi um biscoito! Um biscoito! Vocês não vão me deixar pra trás por causa de um biscoito, né?" E esse era nosso capítulo, Acerto de Contas de Christian nessa terra condenada. Ele, Mark e John o confrontavam sobre aquela não ser a primeira vez que ele fazia isso, sendo que o próprio afirmava ele nunca fez isso antes, mas claramente era mentira. Ian se abaixava para conversar com ele na moral. "Sabe como isso funciona, Pat?" E ele respondia: eu sei, mas foi apenas... Ian interrompe, dizendo: "Ficamos juntos ou estamos acabados." E ali, Ian nos revelava: havia um grupo de Crosseds que estavam seguindo eles há semanas, e nem o próprio Pat sabia disso, e eles não poderiam se mover tão rápido. E toda vez que param, eles correm o risco de serem encontrados novamente. Harry ficava de vigia com um binóculo, e ali atrás, eles tomavam a decisão de deixar algo para trás, para os distrair. E esse algo era Pat. E aí o Pat implorava: "Cara, você não pode me amarrar aqui como um animal." Mas Ian dizia: "Não, a gente não pode desperdiçar a corda." E aí faziam cortes bem profundos em seus calcanhares. Eles não podiam se arriscar, estavam sendo perseguidos, então tinham que tomar decisões drásticas. Após isso, eles iam embora. E o cara jogava praga neles, falando que se eles me pegarem, eu vou me lembrar de vocês. E aí, Ian dizia: "Certo, não devemos virar ainda. Se nos virem, podem deixar o Pat. Então, perdemos o tempo que podíamos ganhar." John falava em seguida: "Se continuarem vindo para o norte, eles podem morrer." Mas Ian falava em seguida: "Não está acontecendo tão rápido quanto gostaria. Ainda tinha 13 da última vez que contei." "Eu sei que é tolice, mas se pudermos dizer exatamente quanto tempo vai durar, podemos..." Anya o interrompe e dizia: "Mas você já fez isso antes." Ian a ignorava, mas ela tinha certeza que ele já tinha feito isso antes. Harry se aproximava de Ian e perguntava: "O que ele pegou mesmo?" E o mesmo responde: "Um biscoito." "De leite ou chocolate?" "Chocolate." "Ah, gordo safado." Enquanto o grupo continuava, ele parava para olhar para trás com o binóculo e dizia em seu monólogo: "Eu na verdade não fiz isso antes. Já larguei colegas sim, mas não desse jeito." E os Cross de lá atrás torando o Pat. A cena corta então para um flashback numa casa escura cheia de sobreviventes, acompanhado de um monólogo do protagonista. Às vezes imagino se os tipo Alpha foram os primeiros a cair, ocupados demais organizando uma resistência armada, incapazes de acreditar que a luta não seria o caminho, ou apenas preso com algum tipo de... Quem vai comandar o grupo? Quem imaginou que ser tão autoafirmativo seria fatal? "Devemos ir para o sul", disse o cara inglês. "Tem mais pessoas lá. Então, tem mais chance de sobreviventes?" "Você diria isso", disse o garoto de Cork. "Tudo que você quer é ir para casa." "Temos que ficar junto", disse o policial. "Temos que sentar e esperar as autoridades." "Eu supus por um minuto o que significava para você", disse alguém, e o volume subiu. "Caí nesse bando 3 dias depois de perder a Penny, procurando por alguém para me dizer o que fazer. Agora, algo despertou. Esperaria pela calmaria." Depois, a cena cortava para Ian, que dizia: "Acho que para onde formos, temos que ficar nos movendo. E estamos definitivamente fazendo muito barulho." Ninguém parecia lhe dar atenção, e o monólogo continuava: "Ele está certo." Os 3 concordaram e o apoiaram. O garoto de Cork chamou o inglês negro de safado. "Eu pensei isso? Aqui? Agora?" "Mas claro que aqui, agora, em todos os lugares sempre." E quando ele ia para a cozinha, uma mulher chegava, dizendo: "Olá." Eles então conversavam, com ela começando: "Isso não é muito bom, não é?" Ele responde: "Não." Ela se apresenta como Shauna Matson, e ele como Ian Crowley. "Eu tenho 2, ele diz. "Eu sei. 2 garotos, eu vi." Ela dizia que estava muito preocupada em relação ao grupo, mas ele dizia em seguida: "Mas isso não é um grupo, Shauna." Não no sentido de grupo que as pessoas trabalham juntas, é pesado demais. Aqueles 3 parecem adolescentes, e todos ficam sentados, escutando. Eu estou dando fora daqui, e vou seguir a minha cabeça. Você e seus garotos podem vir comigo se quiserem." Ela ficava um pouco insegura com isso, e ele continuava: "Eu sei, é assustador. E sei que segurança nos números parece sensato, mas nesse caso, o número é problema, e vão trazer problemas sobre nossas cabeças." Tudo
Tudo é diferente agora. E esse é o tipo de decisão que tem que tomar se quiser sobreviver. E quanto a Oliver e Paula? E nosso protagonista falava: fique firme. E tinha alguém ali na porta, hein? Era o policial que já chegava. E aí, o que vocês estão fazendo aí? Aí o Ian falava: não, eu encontrei metade de uma barra de chocolate aqui embaixo da mesa. Eu ia dar pra Shauna e as crianças. Sabe como é, né? Aí sim, hein? Pai é quem cria. Aí ele voltava com o assunto e respondia a ela: Oliver e Paula são velhos demais. Vão nos atrasar. Os outros estão na metade do caminho. Estão prestes a desistir. Tudo o que eles fazem é esperar serem conduzidos. O que acontecer a eles, estão deixando isso. Pense em suas crianças, Shauna. Você tem que tomar uma decisão. Ela fala: tá bom, me deixa apenas. E depois o Ian responde: sem tempo, irmão. Aí depois ele começa a lutear a casa, né? Certeza que se fosse um jogo teria várias quests de pegar comida, pegar arma, pegar a ferramenta. Nossa, ia ser muito louco se fizesse um jogo assim. Mas aí quando ele saía da cozinha, os caras estavam simplesmente brigando ali. Não estavam nem aí se algum Crossed ia escutar, não tinha o menor respeito com quem tava ali presente, né? E a Shauna tava lá com as crianças, e aparentemente não tinha tomado a decisão certa. E aí ele saía de lá. E nesse monólogo, ele dizia: pelo que sei, eles podem ter conseguido. Ninguém ouviu e ninguém veio. Pelo menos não enquanto eu estava lá. Havia uma tristeza nisso, não apenas culpa. Não sei, mas um profundo arrependimento que veio com o entendimento. O que estava olhando era o que a maioria seria morta. E se quisesse viver, você teria que viver como as pessoas do passado. Fim do flashback. De volta ao presente, Ian pergunta para Harry algum sinal deles. O mesmo responde, no entanto. Olhe para o oeste, no pico à direita. Ao olhar com o binóculo, ele via uma fumaça lá de longe. Harry dizia que poderia ser uma estação de óleo, localizada em uma pequena vila. Ian dizia que poderia estar a pelo menos 30 quilômetros. Em seguida, John perguntava: então, eles ligaram por diversão ou... E Harry complementa: e se eles quiserem apenas mantê-las aquecidas? E ali eles se questionavam: por que eles fariam isso? Algo completamente incomum? Um Crossed cuidar de si mesmo? Muitas perguntas, mas sem respostas. E Harry dizia seu ponto. Bem, você poderia dizer que autopreservação tem a ver com ferir ou perseguir pessoas. Nisso, você não pode fazer uma coisa sem cuidar de outra. E ao dizer isso, a dúvida se instaura ainda mais entre eles. E aí, John indagava: mas não podemos fazer tão rápido quanto queremos. Podemos? E aí, mesmo com as dúvidas, eles continuavam. E nosso protagonista dizia em seu monólogo que, a partir daí, alguns dias ruins se seguiram. Não poderia fazer isso ter sentido algum. A única chance que tínhamos era ultrapassar eles. E isso significava que deveríamos andar mais rápido. Mas estamos aqui. Cada vez que temos que parar para descansar, cada gemido de dor que eu via, sentia uma leveza nos meus pés que me dava certeza que gostaria de sair correndo. Penny e eu sempre fizemos do nosso jeito. Estávamos felizes em deixar a multidão e fazer do nosso jeito. Ela gostava de brincar de como éramos snobs, ou como eu nunca fui bom em me juntar, mas sempre estive confortável com apenas nós dois. E isso era um instinto que me deixava confortável. Até agora. Mas quando a hora chegou, alguma âncora não me deixou ir. No meio do caminho, eles encontravam alguns corpos em meio à neve. Ian falava que parecia com um campo, mas isso não faz sentido. Um campo de mortos, onde um monte de gente foram pegas de uma vez, dizia Ian. John falava assim, tipo uma grande orgia, mas normalmente isso acontece do lado de fora da cidade. E você nunca viu tantos deles juntos de... Ah, merda. Olha o que tinha ali na frente, um grande avião, sugerindo o que poderia ter acontecido na verdade. E bem, conversa vai, conversa vem, tava um frio do caralho, eles não tinham onde se abrigar, então, né, vocês já estão ligados. E ao entrarem no avião, alguém pergunta: sem fome? E o Ian respondia: Aí o carinha que tava almoçando falava: o quê? E nos olhando bem na nossa cara. Estamos sentados no meio do que eles fizeram e... estamos esperando. Do nada ele delirava e ficava: não posso, porra, não posso. Vivimos em uma sociedade. Aí depois o Ian entrava e falava: ó, eu tenho que falar uma coisa aqui pra todo mundo. Não tô nem aí. Escuta, eu acho que a gente tem que deixar o Mark pra trás. Meu amigo, olha a cara do cidadão. Você acha que esse cara tá bem? Aí todo mundo olhava pra ele tipo... Mano, você tá bem, cara?
Aí ele dava seus argumentos, né? Ó, seguinte, rapaziada, se a gente ficar com eles, os Crossed pegam a gente. Não podemos lutar com esses números. Não podemos. O resto de nós continua. E se conseguirem, nos sigam. Marcaremos pontos de encontro, onde poderemos nos reunir de novo. Aí o Mark e o outro lá, que eu esqueci o nome, ficavam tipo, mano, você tá louco? Você quer deixar uma mulher grávida aqui? Sozinha? Aí eu ia falar, ó, seguinte, a gente nunca conversou em protegê-la. Nunca entramos em um consenso pra começo de conversa, viu? Os dois só apareceram e assumiram o que faríamos. Mas a gente não falou nada sobre cuidar de uma grávida. Só isso. Olha, eu não sei quanto tempo ela vai ter o bebê. E se tiver, não sabemos quanto tempo ela vai ter pra se recuperar. A única certeza é que estão 30 quilômetros se aproximando de nós. Se ficarmos, estamos mortos. A menos que haja um milagre. E esse lugar acabe com eles. E o Harry praticamente falava, me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Aí o Rob, lembrei o nome dele, falava, você tá falando a verdade. Aí o Harry ficava, o quê? Tu é da família real mesmo. Agora eu acredito. É bem típico, né? Aí alguém dizia, espera um minuto, calma aí. Aí o Mark, que obviamente discordava, e falava, cara, você tá falando uma monstruosidade, cara. O que tu tá falando é completamente insensível. E o Ian argumenta, não, eu tô falando uma coisa prática, é uma questão de sobrevivência. E o Rick falava, cara, eu não posso deixar ela não, eu sou médico. Aí o Ian ficava tipo, qual é, Rick, na moral? E o Rick contra-argumenta, não vou fazer parte disso aí não, sai fora. Depois disso o Ian falava, não, então você me fala quanto tempo isso vai levar, de quanto tempo que vamos precisar e tudo mais. Aí o Rick falava, não, vai acontecer a qualquer hora, e quando acontecer a gente vai carregar ela. E aí uma discussão começava, parceiro. Do outro lado tava tipo, não, você quer abandonar uma criança, cara, você tá sendo nossa, você tá sendo um monstro. Tu só quer sobreviver, deixar todo mundo morrer, é isso aí, né? Aí eu ia pra complementar tudo e falava, calma aí, rapaziada, não é bem assim, não é assim. E aí, Ian argumentava que não importa o quanto que eles tentem proteger uma vida inocente, uma vida nova, que dessem suas próprias vidas para isso, aquilo não é um filme. E que uma hora ou outra, eles seriam pegos pelos Crossed. E aí, de que iria valer todo esse esforço? E o Mark Pluto já falava, mano, o que você tá falando, cara? Aí o Ian falava, não, alguma hora ou outra alguém vai falar de esperança, que não sei o que lá, porra, então é melhor a gente voltar, se é o caso. Vai todo mundo se ferrar mesmo no final? E aí? O que você vai fazer? E o Mark, obviamente, achava a ideia de voltar pela vida da irmã dele um absurdo. Só que aí o Ian falava, não, se todo mundo concordar e só eu discordar, tá tranquilo, porque aí eu fico com vocês, eu vou ajudar vocês, tudo igualzinho como tava antes. E o Mark já falava na cara, não, você acha que tudo vai ficar igual depois disso? Você acha que tudo vai ser igual depois que você votou em literalmente deixar minha irmã aqui pra morrer? Você acha que é assim? E a pessoa que era o centro do assunto e a que mais deveria estar falando, dizia, nós podemos muito bem descobrir onde estamos. E o Ian falava, não, beleza, aqueles que querem ir, então... E o Rick já contatava o John. O homem ficava em silêncio e o Rick falava, qual é, John, qual é? Fala alguma coisa aí, por favor. Depois disso, o Ian falava, não, vamos deixar alguém lá fora, com o binóculo e tudo mais. Aí o Mark falava, não, tranquilo. E o Ian finalizava, e quando tiver de manhã, quando todo mundo estiver empacotando e tudo mais, o Mark cortava ele falando, beleza, falou. E naquela mesma noite, num clima gostoso de união e harmonia, nosso protagonista dizia esse monólogo. E naquela noite, ela entrou em trabalho de parto. Ai, meu Deus do céu, não tenho com essas histórias de Crossed, cara. Vai tomar no cu, cara. Rick contava que poderia lidar com aquilo, e o Mark ajudou. Enquanto o tempo passava, Harry começou a trabalhar no John. Mas ele não tinha nada com isso, eu também. Gostaria de dizer que eu estava ali pela minha palavra. Como seu ataque de honra me redimisse depois do que eu tentei fazer. Mas realmente era minha inabilidade de ir embora, separar o grupo e ir para o desconhecido, como já fiz muitas vezes. Mas a grande facilidade no qual poderiam rejeitar o que viria depois disso. E na manhã seguinte, quando todo mundo estava lá fora de boa, John dizia que estavam demorando muito. E falava que iria ver o que Rick diz. E lá fora todo mundo ficava tipo, mano, o que tá acontecendo? Por que tá tão quieto? A gente não deveria estar ouvindo algo lá de dentro? Passou-se um tempinho, as coisas continuavam a ficar bem quietas. Depois de um tempinho,
John finalmente sai do avião e dizia: ela tá morta, assim como a criança. E aí os caras sentiam o peso das suas próprias palavras. Fim do nosso penúltimo capítulo.